Como ganhar uma renda semanal utilizando as opções para isso. E é justamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, como fazer de R$1.000 a R$2.000 toda semana vendendo opções. Eu vou compartilhar absolutamente tudo nesse vídeo, direto do meu home broker, todas as teclas que eu aperto, os ativos que eu levo em consideração e a estratégia que eu utilizo. Então, se você me seguir até o final desse vídeo, copiar e colar a minha estratégia, eu tenho certeza que você vai ter sucesso vendendo opções semanais. Então, se você está interessado em botar dinheiro no bolso com opções semanais, me segue até o final desse vídeo. Vambora! Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders raiz. Tem um método validado, suporte individualizado e aulas ao vivo toda semana. O link tá na descrição. Então hoje vamos falar sobre meta de ganho com opções. Como você faz para ter uma projeção de quanto é que dá para você ganhar vendendo opções. Que é o primeiro pilar, quando a gente quer ganhar dinheiro de forma consistente, viver das nossas operações, a gente precisa ter uma meta, não é verdade? E diferente de outros estilos operacionais, em que você fica sem clareza do que pode acontecer, nas opções, você seguindo o método passo a passo, você entendendo, racionalizando a sua análise, utilizando a estratégia certa, a sua chance de ter êxito, de ter resultados consistentes, é muito maior. Mas primeiro a gente precisa entender que como a gente é investidor, nós temos que colocar o nosso capital para trabalhar no nosso lugar. Então é necessário capital. Se você está começando com R$100, R$200, R$300, talvez essa não seja a estratégia correta para você estar implementando agora. Agora, para quem já tem investimento, de preferência já tem ações, que é a estratégia que eu vou falar aqui ao longo desse vídeo, com venda de opções semanais, para você gerar esse fluxo, aí faz muito sentido se você já tem uma carteira ou você está construindo ela. E quando a gente fala de meta, que no caso R$1.000 a R$2.000 por semana vendendo opções, a gente tem que primeiro pensar que tipo de renda é essa, beleza? A primeira renda, que é a mais conhecida, né, é o trabalho, é o que a gente é remunerado pelo valor que a gente oferece para uma empresa, para um governo, a famosa renda ativa, né? É a renda que a gente recebe como pessoa pelo serviço que a gente vai estar ali prestando para alguém, seja para algum cliente, seja justamente para o seu empregador também. Então, há uma dedicação, há um trabalho para se construir e aumentar essa renda ativa. Já a renda passiva, ela é uma outra categoria de rentabilidade. Muita gente, por exemplo, eu trabalhava em estatal e tinha muita gente que se via ficando ali por décadas, né? Aquilo não era bem para mim, né? Mas tudo bem. Tinha muitos amigos meus de fato que se viam ficando décadas e ficavam com uma certa estabilidade, ganhando uma boa renda ativa. E eu sempre questionava eles o seguinte: cara, você tem alguma renda passiva? Você tem alguma coisa que trabalhe por você no seu lugar? Algum investimento que vai pagar parte dos seus custos lá na frente? Muitos não. Muitos viviam, mesmo ganhando um bom salário, né? O paycheck to paycheck, sempre você ganhando ali o seu contra-cheque e você gastando tudo com dívidas, para trocar carro ou fazendo gasto exagerado, comprando roupa. Então a renda passiva vem dos nossos investimentos, nossas tomadas de decisão e não dependem da gente, né? Você consegue ganhar dinheiro dormindo, que se fala. Se você ganha dividendos ali do Banco do Brasil, do BBSE, Seguridade, então, cara, 10% tá pagando de yield, você tá ganhando dinheiro dormindo, né? 10% livre de imposto de renda, maravilha, você não tem que trabalhar por isso. Mas você trabalhou para poder investir nessa empresa e essa empresa gerar renda passiva para você. Entende como é que a coisa vai criando, né, uma tendência aí de alta na sua renda? Mas existe uma categoria intermediária, que eu chamo de renda semi-passiva, em que exige pouco trabalho, né, do trader ou pouco trabalho ali do investidor e gera resultados assimétricos, muito melhores que você só tivesse ali com a sua renda ativa. E a venda de opções se encaixa muito bem nessa questão de renda semi-passiva. Exige que você tenha os ativos, já tenha investido, claro, tem investimentos de renda passiva, beleza? Mas você vender uma call, por exemplo, semanal, que eu vou te ensinar aqui ao longo desse vídeo, ela exige muito pouco do trader. Não é algo que vai consumir muito tempo ali. Só que também não dá para chamar de passiva, porque exige que você abra o home broker e faça alguns cliques ali, você já consegue fazer a sua venda de call ou venda de put. Vou te ensinar as duas aqui nesse vídeo semanal para você potencializar os seus ganhos. Então existe todo esse caminho de renda semi-passiva que você consegue destravar de conhecimento e começar a trazer para você, para sua conta, para o seu patrimônio. Como ter então uma renda constante vendendo opções, utilizando esse lado de renda semi-passiva. As opções são contratos derivativos, em que você consegue fazer uma compra ou uma venda desse contrato de opção. Pense numa seguradora de automóvel. Você compra o seguro para proteger o seu veículo e a seguradora te vendeu, né,
aquela apólice, então entende que tem duas partes ali que são diferentes. Quem comprou o seguro, se bater o carro pode ser resgatado ali, só que a seguradora ela sabe que a maioria das pessoas não bate o carro, né? A maioria das pessoas paga o seguro e não utiliza. E ela bota o prêmio, né? O custo da apólice conforme o risco que ela está ali correndo. Então, um contrato de opções eles têm esses dois lados, o comprador e o lançador, né? O vendedor. E para você ter previsibilidade de caixa e previsibilidade de renda, você tem que focar nesse lado, seu lançador das opções. E o contrato padrão das opções é o contrato mensal. Elas vencem a cada mês, diferente do contrato veículo, que eu dei o exemplo agora há pouco, que o contrato é um ano, né? Então, nos contratos mensais, você consegue estar fazendo uma boa rentabilidade também vendendo opções, realmente. Só que aí que vem o pulo do gato. A maioria do desgaste da opção, quando você vende alguma coisa, você quer que de R$1, de R$2 ali mais ou menos, vá para zero. Você quer que caia o valor daquilo que você vendeu. No caso da put e da call, eu vou te mostrar em detalhes, vou compartilhar as operações que eu estou fazendo também para ficar bem claro. Mas nas opções semanais, você potencializa o ganho. Então, se você opera coberto, faz muito sentido você descer o quanto que você faz ali suas vendas de opções. Ao invés de você fazer uma venda de opção muito longa e ter um decaimento muito lento das suas opções, fazer várias curtinhas, beleza? Então você consegue ter ali uma rentabilidade melhor, já que essas opções elas têm mais teta para estar decaindo ao longo do tempo. Assunto um pouco mais avançado, mas entenda que existem os contratos semanais. Vou entrar em detalhes agora na parte prática, que você consegue se potencializar aí no ganho semanal que você tem com as opções. Então, eu tô aqui no meu home broker, no caso eu utilizo o Profit Pro, tá bom? O módulo de opções do Profit. Então você consegue estar vendo aqui, aqui estão as ações, tá? A ação, por exemplo, agora eu tô de olho em Gerdau e tô com uma operação de opções aqui em Gerdau. Não é essa estratégia que eu vou te ensinar, essa aqui é uma compra de call, é uma outra estratégia direcional, você quer que o ativo suba, tá bom? Vamos exemplificar, primeiro vamos falar de um contrato mensal, né? Essa é uma operação que eu abri ontem aqui em Engie, né? Inclusive na nossa mentoria do Trader Raiz, eu compartilho as operações que eu estou fazendo com mérito educacional, claro, beleza? Então, nesse sentido, os traders, meus alunos, acabam entendendo um pouco mais dessa dinâmica, aonde que é um bom ponto gráfico, ou uma empresa que vale a pena você ficar de olho, porque é uma empresa que não tem dívida. Então, na mentoria do Trader Raiz, você tem acesso a esses insights que eu passo para o pessoal. Engie, por exemplo, fiz uma operação ontem em Engie, uma venda ontem em opções, né? Você consegue estar vendo aqui sem de voltar no tempo, aparece aqui a lista de ordens, né? Então aparece aqui, ó, eu vendi 10 mil vendas aqui, vendas de put, né? Nesse strike 41,72, beleza? Dessa opção, tá bom? Então fazendo essa venda de opções, no caso opção mensal, eu consegui ali um yield bem bacana. Em um dia, né, ou um pouco mais aí de 24 horas, a opção que eu vendi ali a 1,26, ela já está aproximadamente ali a 96 centavos, né? Uma rentabilidade bacana aí, 20 e poucos %. A ação não precisa mexer muito. O fato dela mexer um pouquinho, subir 1%, 0,5%, já é bacana se você vende opções. Essa que é a vantagem, você não precisa, enquanto muita gente precisa, né, numa compra de call, que foi o exemplo anterior que eu dei ali de Gerdau, que o ativo suba demais, uma venda de opções ela é mais generosa, ela dá um resultado com a passagem do tempo, ser remunerado com a passagem do tempo. Isso aí é um grande benefício das opções. Então, qual foi a rentabilidade, né, aqui dessa opção? Essa aqui é a Engie, então eu coletei 1,26, né, por um contrato aí de um mês, né, mensal aproximadamente. Se eu dividir então ali por 41,72, em um mês 3%. Né, 0,03 dá 3% em um mês por estar vendendo essa put, tá bom? Não é uma venda de call, é uma venda de put. Supondo que eu não tenha ainda a ação, mas eu tenha o capital. Então dá para fazer, né, independente desse ativo. Porque aqui eu tenho o Engie também e vendi mais put também, tá bom? Então a put que eu tô falando aqui é essa aqui, 10 mil vendas de put, né? Então esse é o contrato mensal. Se eu pegar então 1,26, né, que é o preço médio ali que eu vendi essas puts e multiplicar pela quantidade, eu consegui antecipar esse capital 12.600, que já cai na minha conta hoje, né? Um dia depois já cai esse crédito, né? Assim como a seguradora, quando ela vende o seu seguro, ela já coloca aquele dinheiro ali em caixa antecipadamente, né? Então é um dinheiro que eu já coletei, beleza? E aí, conforme for a operação, no último caso, comprar Engie, por exemplo, aqui embaixo, na minha opinião, né? Lembrando, tudo que eu falo aqui no meu vídeo é minha opinião pessoal, não é recomendação de compra e de venda, beleza? Para os meus investimentos, então, faz sentido, tá bom? Então essa aqui é uma venda mensal.
Um exemplo de venda semanal agora. Um contrato semanal, por exemplo, eu vou dar uma olhada aqui em YouTube, né? Itaú é um papel que eu já estou aí com uma boa rentabilidade na ação, beleza? Tenho 3.000 unidades aqui de Tube 3, né? Num valor aí de 3.000 vezes 31 vai dar em torno de 100 mil reais, né? Pouco menos disso, 90 e poucos mil reais a quantidade de ações que eu tenho, beleza? Agora, como eu faço então para gerar renda com Itaú me gerando ali um caixa toda semana, né? Dentro daquela meta lá que a gente falou, ok? Então, YouTube 3 não tem opções com liquidez, tá bom? Então a gente tem que utilizar YouTube 4. Tá bom? Eu tenho YouTube 3, vou utilizar YouTube 4 para fazer essas vendas de call com a garantia daquelas ações. Então, se você tem esse conhecimento de que você tem um ticker e você pode vender o outro, né, que tem a mesma correlação, então não tem problema. Mas o ideal é que você venda do mesmo ativo, ok? Fique bem atento nisso. Então, por exemplo, aqui em YouTube 4 tem opções semanais. Aqui a gente consegue fazer as vendas de opções semanais com base no investimento prévio que se tem, beleza? Então, olha só, para 4 dias úteis, né? Nós estamos agora, estou no início do pregão aqui, 17 menos 6 agora, são 11 e pouca do Brasil, 11h20 da manhã do Brasil. Então, o pregão abriu uma horinha mais ou menos. Então, tem 4 dias úteis, né, de vencimento. Terça, quarta, quinta e sexta, são 4 dias, um pouco menos de uma semana. Então, vamos dar um desconto nesse sentido, né? Então, aqui, ó, venda de call, olha só. A venda de call aqui de YouTube, no preço que tá, para essa duração, ó, de 4 dias úteis, observe como é que tá, ó. Esse aqui é o book de ofertas, o livro de ofertas, tá bom? 32 centavos na compra e 35 na venda. Então tá tendo liquidez, né? Vamos tentar pegar um preço aqui pra gente já apregoar a nossa venda de opções, beleza? Vendendo uma call aqui na linha do dinheiro, você consegue estar gerando uma rentabilidade aqui bacana. Eu vou colocar aqui, ó, 0,34 na mesma quantidade, né? Quantidade essa que eu já tenho aqui, ó, de ativos, né, que são 3.000. Aí eu tô populando aqui com 3.000, eu consigo então, com essa quantidade de ações que eu tenho no YouTube 3, fazer em YouTube 4 essa rentabilidade aí, ó, 34 centavos, eu vou estar conseguindo aí R$1.020, já recebo amanhã, beleza? E tem essa obrigação até sexta-feira, durante uma semana. Então essa é a venda coberta de call semanal. Por que ela é interessante? Esse prêmio aqui é meu, tá bom? Se Itaú cair, mesmo que ela caia, eu boto esse dinheiro no bolso, né? O strike aqui é 35,70, então ela pode subir um pouquinho mais. Se ela subir um pouquinho mais, além disso, eu não acompanho a alta dela, tá bom? Mas aí eu faço porque eu vejo, putz, o ativo, na minha opinião, né? Mais uma vez, né? Minha visão aqui, né? Então, se eu acho que tá muito esticado, fazer uma venda de call coberta semanal e tá extraindo o prêmio ali toda semana, na minha opinião, faz sentido, tá bom? Então, 34 centavos, vamos estar pregoando aí para ver o valor aí que eu consigo estar entrando. Então tá, ó, saiu aqui a 33 centavos, né? Esse aqui é o livro de ofertas. Então, tava entre 32 e 35, apregoou a 33 centavos a quantidade ali, né? Então, voltando na grade aqui, o strike que eu vendi, 35,70, que é esse que você tá vendo aqui na tela. Então, a Itaú pode cair, pode ficar lateral, que não tem problema, pode subir um pouquinho, que eu sou exercido também, não tem problema, porque eu tô coberto, lembra? Esse é o principal, você está coberto na sua posição, você fica tranquilo. Então gera-se essa renda de acordo com o valor ali que você está recebendo, tá bom? Então quanto é que se gera? 0,33 divididos por 35,70, que é o preço do strike, em torno de 1% aí para 4 dias úteis, né? Se você multiplicar isso aí por 4, a grosso modo, lembrando que ainda tem 4 dias úteis ao invés de 5, mas vamos dar esse desconto aí, né? Então dá para você conseguir esse fluxo de capital de 4% ao mês, em média, repetindo essa operação, né? Toda semana que você pensa que o papel está muito esticado, você quer garantir um pouco daquele prêmio ali, fazer uma venda de opções semanais, no caso uma call ali em 7 dias, você consegue estar colocando esse fluxo aí no seu bolso. A verdade é que sendo um bom analista e utilizando a estratégia certa, a chance de você conseguir ter sucesso no mercado de opções é enorme. Mas também é verdade que só uma estratégia boa também não é o suficiente. O ideal é que você tenha um sistema de trading, porque o sistema de trading vai além da estratégia. Ele foca em gerenciamento de risco, quais são as suas metas, o que você vê de análises, né? Sistema de análise, como encontrar novas oportunidades, gestão da conta, do patrimônio. Então, é mais amplo do que simplesmente você chegar ali e utilizar uma estratégia. Aí é um escopo maior, muitas vezes feito por mentorias. No caso, minha mentoria individual, no valor de R$10.000, com 3 encontros, eu ensino o mentorado como você faz todo esse passo a passo, encaixo tudo isso daí na mentoria individual. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que esse valor, para quem está começando, para quem está dando os primeiros passos e quer começar a ter um sistema de trading de opções
minimamente consistente, talvez o melhor caminho seja a mentoria do Trader Raiz. Tem diversas opções de parcelamento inteligente. A partir de R$160 por mês, por exemplo, você já começa a ter acesso a esses insights que eu tô te falando. Você tem acesso à estratégia passo a passo, um ambiente Netflix, você vai ter o meu suporte, apoio da comunidade para fazer isso aí acontecer e você atingir as suas metas de rentabilidade com opções. Nós temos mentorias em grupo toda semana, em que você vai ter todos esses insights e também conta com o meu acompanhamento individual. Espero que eu tenha te ajudado aqui ao longo desse vídeo para você entender melhor esse universo de opções e as inúmeras oportunidades que estão em cima da mesa e só compete a você estar escolhendo elas e utilizar a seu favor. Sucesso aí para você no mercado de opções, vão para cima, segue acompanhando o canal. Um grande abraço, aqui foi o Felipe Figueira.